Pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei no outro vídeo, esse vídeo tem um objetivo de a gente discutir sobre o aspecto de liderança, como o líder deve se comportar junto da sua equipe, dentro da sua empresa, nesse momento que todas as empresas, sejam elas de qual ramo for, está sendo profundamente alterada no seu dia a dia, na sua proposta de trabalho, no seu faturamento, enfim, né? Esse lamentável ocorrido, ele provocou no mundo inteiro uma alteração do cenário que talvez a gente não tenha registro nas últimas décadas. Talvez só os países que participaram diretamente das grandes guerras que tiveram a oportunidade de vivenciar situações parecidas, né? Mas eu acredito que também nesses momentos de crise é que são encontradas alternativas, soluções, quebras de paradigmas que permitam à empresa não só ultrapassar esse momento de crise, como também encontrar novas soluções, novos nichos de mercado, novos produtos, nova forma de atuar, em que são tão necessárias também para o desenvolvimento das empresas, já que muitas delas, a gente sabe disso, ficam tranquilas ou numa zona de conforto a partir do momento que estão em determinadas posições de mercado que deem a ela essa tranquilidade. Mas vamos tentar ser bem objetivos no que o líder, aquele gestor que trabalha em cima de técnicas de liderança, o que esse gestor pode fazer, como ele deve agir nessa situação. Bom, eu acho que nesse momento nós devemos ter três aspectos que são preponderantes. O primeiro, e aí eu não vou colocar em ordem de importância, mas porque eu vejo que um tripé, qualquer um dos pilares que falhar, o tripé cai. O primeiro pilar, eu acho que é ele entender a situação que a empresa vive, né? Qual é o momento que essa empresa vive, quer seja em posicionamento de mercado, quer seja no seu portfólio de produtos, nos seus canais de distribuição, enfim, ele entender realmente não só o negócio da empresa, que isso é quase que uma obrigação, mas principalmente entender como essa empresa ela trabalha nesse momento, como ela atua nesse mercado, né? Qual é a responsabilidade social que ela tem junto a esse mercado. O segundo tripé é o grupo de seus colaboradores, né? Como que nós devemos atuar, proteger e desenvolver algum ambiente novo de forma a não só tentar garantir os postos de trabalho, mas muito mais importante do que esse posto de trabalho é manter um ambiente produtivo, um ambiente que possa contribuir para o desenvolvimento das suas operações. Eu escuto muito falar na garantia do emprego. Isso é muito importante. Porém, tão importante quanto é o líder conseguir, junto com a sua equipe, manter um ambiente produtivo, manter um ambiente criativo, manter um ambiente minimamente com uma harmonia, de forma que eu não tenha as pessoas lá, mas de uma forma improdutiva. Que isso talvez seja muito pior para a organização. E o terceiro pilar é esse cliente, né? O nosso cliente. Como é que esse cliente ele está olhando essa crise? De que maneira que ele pode continuar se relacionando com a empresa? Quais são os meus canais atuais e os possíveis? E, de alguma forma, manter um canal com o seu cliente para que juntos possam identificar qual ou quais seriam os possíveis canais ou as possíveis ações
para que a gente possa alcançar esse desejo, né, que é ultrapassar essa crise com os menores danos possíveis. Então eu entendo que os gestores que compõem o corpo da empresa, como eu sempre falo nos meus treinamentos, empresa não existe. Empresa não é um ser. Empresa é um organismo social composto de pessoas. Então, quando alguém fala assim para mim, minha empresa ela não é preocupada com o social. Não é a empresa que ela não é preocupada, são os gestores dela que não são preocupados. Minha empresa tem um excelente plano de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal. Não é a empresa, na realidade são os gestores daquela empresa que fazem isso. Existe até um ditado que rodou na internet que diz que o bom funcionário ele não sai da empresa, ele pede para ir embora por causa de um gerente, né? Na realidade, ele não quer mais conviver com aquele gerente, não é com a empresa, é aquele gerente que representa aquela empresa. Então, eu acho que neste momento, 3 grupos são fundamentais para essa escolha, né? A escolha dos três elementos que não podem, neste momento, se desassociar. São gestores de um lado, colaboradores do outro e clientes do outro, né? Então, nós vamos tentar aqui passar algumas dicas para que você, gestor, você, líder, nesse momento que a gente tem não só o problema, mas nós temos aí talvez uma variável que nos traz uma complexidade maior para nossas soluções, que é nós não termos uma previsão exata, confiável do tempo que essa crise vai ter, né? E isso muda todo o nosso raciocínio, porque às vezes nós conseguimos identificar um problema na frente, mas nós conseguimos identificar o tempo que ele pode durar. Hoje não. Hoje nós não temos essa previsibilidade. A cada momento nos dizem que a curva do pico vai atingir um determinado mês e todas as nossas ações ficam prejudicadas a partir do momento que nós não temos essa previsibilidade. Então, eu vou passar pontualmente algumas dicas para que vocês possam avaliar e comentar, né? Gostaria dos comentários para a gente interagir e, quem sabe, né, a gente possa, desses comentários, desse debate, formalizar ou lapidar uma série de ações para que sejam úteis para todos os gestores que estão nesse momento quebrando as suas cabeças para poder identificar como ultrapassar essa crise. Bom, a primeira dica, então eu já falei, é você tentar entender esses 3 elementos e a participação, como você interage com esses 3 elementos, né? Primeira coisa, entender cada um desses participantes, né, desse cenário que compõe a nossa organização. A segunda dica, a gente vai começar agora a dividir, né? A primeira dica que eu dou é o gestor ter contato com a linha de gestão superior ou superiores, depende do grau de liberdade, de acesso que ele possa ter, para ele entender quais são as diretrizes naquele momento que a empresa pode estabelecer como parâmetros. E aí por exemplo, como é que o caixa da empresa está? Qual é o tempo que ela tem para manter dentro de uma condição ideal, sem qualquer tipo de racionalização, ou quais são os períodos em que ela tem que fazer uma revisão da sua ação para poder se adequar a essa nova realidade. Segundo ponto que a empresa pode também fornecer, os gestores dessa empresa podem fornecer. Qual é a previsão ou como está se comportando o faturamento nesse período que já passou? Semana que vem a gente faz basicamente 30 dias nesse período. Como é que se comportou o faturamento da empresa? Como é que se colocou a relação cliente, pagamentos, inadimplência? Então, você precisa desse cenário mais ou menos definido pelos gestores
que tomam conta da parte financeira da empresa, para que você possa estabelecer quais seriam as sugestões de ações dentro de uma realidade, né? Tomando como base os programas que o governo já desenvolveu, já publicou, enfim, uma série de cenários que você pode ter, mas hoje é possível você estabelecer uma capacidade financeira que a empresa tem para se manter dentro de uma situação que já vivenciamos em 30 dias. Segundo ponto que você deve também observar junto aos gestores acima, né? Qual é a disponibilidade que a empresa tem de fazer qualquer tipo de ação social, de novo canal, de desenvolvimento de novo produto? Como que esse ambiente está na alta gestão da empresa, né? Isso tem que ser discutido. Por quê? Porque não adianta eu ter um dinheiro em caixa, mas eu não querer fazer nada. Eu não querer apostar em um novo canal, eu não querer apostar em um novo produto, uma ação específica em cima do meu cliente. Então eu preciso entender como que está o ambiente emocional dessa organização, desses gestores, para que eu possa também limitar as minhas ações. Terceira dica que também nós devemos observar junto à alta gestão. Quais são, né, os valores dessa organização e se eles são ratificados perante o seu grupo de colaboradores? Ou seja, a parte social da empresa, como que ela olha isso, né? De que maneira que essas ações serão trabalhadas, serão construídas e, principalmente, quais são os canais de comunicação que a organização deve ter para que todo o seu ambiente possa estar entendendo da maneira mais transparente possível aquilo que está sendo feito em prol dela mesma, né? Então é a comunicação, de que forma que isso está sendo visto nesse momento de crise. Então eu daria essas 3 primeiras dicas com a parte da alta gestão da organização. E que, claro, essa alta gestão, a partir do momento que ela define esses parâmetros eles começam a trafegar nos diversos níveis organizacionais da empresa. Segundo ponto, vamos agora nos voltar para dentro da organização. Primeira coisa, né? Como que nós identificamos o nosso ambiente? Lembrando sempre que esse ambiente está atrelado ao processo de comunicação que a empresa está estabelecendo, aos princípios que ela vem adotando para enfrentar a crise, enfim. Mas como é que o seu colaborador, a sua equipe, ela está enxergando esse momento? É um momento de ansiedade? É um momento de preocupação quanto à sua permanência na empresa? É um momento em que já afetou a capacidade de criação ou não? A empresa a tua equipe está disponível, está disposta a arregaçar a manga e vamos embora, e vamos fazer o nosso papel de criação, de pensamento, de construção de alternativas, ou a sua equipe já está abalada e ela já está comprometida no ambiente de produção, né, de criação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, de você tentar entender para aquela sua equipe, quais são os pontos básicos, fundamentais, que a equipe entende como sendo necessários serem mantidos, né? Às vezes você pode achar que um benefício X é mais importante do que um benefício Y. Porém, para aquelas pessoas, às vezes o Y é melhor, ou mais adequado, ou mais necessário. Então, esse conhecimento, essa chamada do seu colaborador para entender, neste momento de crise, como ele vê essa crise, quais são as necessidades dele, é fundamental, né? Então, esse é o segundo ponto, de você mapear como está o seu ambiente organizacional dentro desse caos que está sendo vivido. Terceiro ponto, como que a sua equipe enxerga as alternativas de se manterem produtivos dentro das restrições que nós temos? É possível home office? Como? De que maneira? Como é que eu vou medir? Né? Não é possível home office, mas por que não é possível?
né? Às vezes a pessoa diz que não é possível porque na situação doméstica dele, ele não tem uma internet de alta potência, de alta velocidade. Então, entender quais são as possibilidades dentro do ambiente que a gente tem de a equipe se manter ativa, produtiva e principalmente disposta a encontrar soluções. Este é o momento que temos uma palavrinha-chave, encontrar alternativas. Todos os preconceitos estão sendo derrubados. Eu tenho, né, eu não vou citar por uma questão de ética, né, mas existe uma empresa aqui no Rio que talvez, da área de alimentação, que talvez ela nunca imaginou ela criar um serviço de delivery. Nunca, pelo perfil do público dela, pelo perfil do produto que ela oferece. Enfim, o serviço delivery não era em nenhum momento assim, nem pensado, porque estaria indo ao encontro de uma maneira muito forte de tudo aquilo que ela construiu de imagem nesses anos todos. Porém, a partir do momento que veio a crise, ela não tinha outra opção. E os seus gestores identificaram como sendo a única possibilidade a adoção da entrega por delivery. E eles estão conseguindo não só um sucesso, como uma captação de novos clientes que, quando acabar essa crise, se tornarão certamente seus clientes dentro das suas unidades, né? Ou melhor, dentro da sua unidade, porque ela só tem uma unidade só. Agora, na Páscoa, tiveram um sucesso que venderam mais de 500 ovos por delivery, de uma situação que inimaginável para anos anteriores. Mas isso foi o quê? Foi uma abertura de cenário, abertura de paradigmas, que possibilitaram as pessoas a entenderem o seguinte: podemos fazer, né? Podemos diversificar, mantendo a nossa qualidade, mantendo o nosso perfil. Tanto é que houve um tempo de ajuste para esse serviço de entrega poder se adequar ao valor da empresa, que era a qualidade do seu produto, mas chegaram a um denominador comum a partir do momento que tiveram essa abertura que permitiu um canal novo. E isso veio de quê? Veio dentro da própria organização, né? A partir do momento que procuraram identificar canais. E a sua empresa também pode identificar outros canais. Ontem mesmo passou na televisão uma empresa que vendia uniformes e os uniformes não estavam sendo vendidos. É uma empresa, logicamente, que tem todo um parque industrial na área têxtil, e eles passaram imediatamente numa mudança de posicionamento em menos de 15 dias de fazer máscaras, que hoje é um produto escasso, né? Que tem um mercado aí de venda muito grande. E em 15 dias eles transformaram todo o processo produtivo deles, e hoje eles identificaram esse nicho de um novo nicho de mercado como sendo uma possibilidade. Se ele vai continuar fazendo máscaras depois, isso é uma outra coisa que a gente deixa para eles avaliarem, posicionamento, lucratividade, enfim, uma série de coisas, né? Mas encontrar uma saída a partir do momento que as pessoas tiveram a abertura para pensar o novo, para pensar o diferente, né? Então, esse olhar para a tua equipe, ela é fundamental para você encontrar as melhores soluções. E o terceiro viés é o seu cliente, né? Eu pergunto, desde que a crise começou, quantas empresas e quantas ações foram feitas perante o seu cliente, né? De que maneira que você abordou o seu cliente e chamou ele para participar junto com você da criação de soluções para que você continuasse a tê-lo como cliente, mas também que ele, como cliente, continuasse tendo acesso aos produtos e serviços que você oferece, né? Muitas empresas estão estagnadas, estão encasteladas, às vezes inertes, surpresas com isso tudo, mas se esquecem de chegar para esse cliente
que já conhece a sua marca, já conhece o valor da sua marca, já conhece todo o perfil de que você tem de atendimento e que talvez seja um tremendo de um parceiro seu na busca de uma alternativa, né? Então, essa ação junto ao cliente de entender qual é a dificuldade dele neste momento de crise, o interesse dele em permanecer como seu cliente e principalmente de identificar como manter essa relação com esse cliente neste período de tantas restrições, né? Então, cabe ao líder, cada um na sua posição, logicamente, de procurar juntar essas informações da alta gestão, que dão os limites da organização para que você possa construir as suas ideias. De outro lado, reunir os seus colaboradores, que conhecem a sua organização, conhecem o seu produto e conhecem o seu cliente, de eles poderem trazer novas sugestões e chamar o seu cliente e falar assim: somos parceiros, como é que você acha que nós devemos continuar agindo? Porque nós queremos continuar tendo você como cliente, estamos aqui para continuar atendê-lo nessa crise, né? São nessas crises que você faz um relacionamento ficar mais forte. Então, líder, gestor, junte esses três elementos, reúna-se e desenvolvam alternativas. Esse momento de crise nas organizações são momentos muito pródigos, muito interessantes para aqueles líderes que têm um posicionamento de iniciativa, de um posicionamento de reação, terem a sua visibilidade aumentada, terem as suas ideias consideradas, terem as soluções que apresentam, às vezes implantadas, e isso darem saltos de reconhecimento dentro da organização da sua participação, porque neste momento todos na empresa precisam de todos. É o momento em que eu não existe. Cada vez mais é o nós que vai funcionar, é o conjunto que vai estabelecer essas regras. Agora, um ponto que eu já falei, mas eu quero ressaltar. O mais importante dessa crise é o líder, através dessas ações e através de um diálogo transparente, direto, rápido e principalmente constante, ter a sua equipe apta a continuar trabalhando de uma forma produtiva, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, de uma forma criativa, tá certo? Por quê? Porque através dessa equipe estando motivada, e aí só uma observação que vai ser uma aula inteira sobre isso. Eu, quando falo motivado, não é o líder motivar a sua equipe, porque o líder não motiva a sua equipe. É um grande erro dos líderes acharem que cabe a ele motivar os seus colaboradores. Não é. E se você não acredite nisso, assista um próximo vídeo que a gente vai postar, que vai falar sobre só motivação de equipes. E aí você vai perceber que líder não motiva, né? Mas isso é uma pontinha para que vocês possam ficar pensando aí. Mas, só para encerrar, lembre-se, não basta nesse momento nós garantirmos o emprego, não basta nesse momento você ter a sua equipe trabalhando em home office ou no seu local de trabalho, não basta isso. O mais importante nesse ambiente de crise é, através de ações e através de um processo de comunicação transparente, a sua equipe está toda informada do cenário atual, da onde se quer chegar, qual é a participação que você espera dele, para que esse ambiente se mantenha produtivo, criativo, que nesse momento é uma característica fundamental, e comprometido em sair juntos lá na frente desse maremoto que se instalou. Tá legal? Comentem aqui embaixo qualquer pergunta, podem registrar no comentário que eu vou responder a todas as perguntas, porque como eu falei lá no vídeo de abertura, o canal é para nós discutirmos alternativas, discutirmos ações gerenciais dos nossos líderes para a construção de um ambiente melhor na organização. Ok? Espero que as dicas tenham sido válidas.
Tentem praticar de uma forma rápida, porque nós não temos tanto tempo, mas eu tenho certeza que poderão ser úteis aí para vocês, ok? Se vocês gostaram, deem um like aí no canal, compartilhem esse canal para que a gente possa construir um grande canal de gestão e boa sorte a todos aí e vamos seguir, que lá na frente a gente vai sair dessa. Tudo isso vai passar e nós vamos perceber que foi um tremendo aprendizado de gestão que nós vivenciamos, ok? Boa tarde a todos e até o próximo vídeo.